Então, página 21. Então, uma vez que o assunto é fé, seria ser um seguidor obediente, né? Esse é o assunto. Então, aqui o título é Handeln. Handeln é agir, né? Se comportar. E uma vez que a fé significa confiar na palavra de Deus, logicamente significa também agir conforme a palavra de Deus. Não basta a gente dizer com a boca, eu creio, né? Eu creio na Bíblia, mas então fazer o que a Bíblia ensina. Então por isso também, muitas vezes, em muitos versículos bíblicos, ao invés da palavra fé, está a palavra obediência, ou obedecer, como sendo um sinônimo, como sendo, né, intercambiável, como por exemplo Romanos 15, 18. Então por causa disso, às vezes a obediência é sinônimo de fé, porque a gente às vezes tem aquela ideia de que fé é aquele sentimento religioso. É claro que fé tem alguma coisa a ver com sentimento, mas muitos eles ficam nisso, que fé é só ali vamos dizer assim, um calorzinho no coração. E esse calorzinho, ele é uma consequência da fé, mas ele não é a própria fé, né? Então, fé é a gente ter certeza de que Deus é a fonte da verdade, que Ele não mente. Quer dizer, crer em Deus significa ver em Deus um ser digno, né? Um ser santo, um ser que não falha. Então não adianta eu dizer, Deus não falha, Deus só faz coisas boas, mas não seguir os seus conselhos. Seria ilógico, né? Então por isso que está totalmente interligado a fé com a obediência. Então por isso eu dou aqui uma sugestão, que quando a gente conversa com pessoas não crentes, a gente poderia trocar a palavra fé por uma outra palavra que ajuda um pouco mais, talvez, as pessoas entenderem o que a gente de fato está querendo dizer, que seria confiar em Deus, ou obedecer a palavra de Deus, né? Que daí expressa um pouco melhor, para não dar confusão, né? Porque todo mundo fala de fé, todo mundo crê, né? Até os espíritas creem, enfim, todo mundo crê. Agora, não é a mesma coisa que para nós significa a palavra fé. Então, por isso, talvez seria bom, em vez de ficar falando fé, 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 falar também isso, confiar em Deus, obedecer a palavra de Deus, né? Trocar para deixar mais nítido o que a gente de fato está querendo dizer. Então, na outra página, acreditar na existência de Deus tem consequências. Saber que Deus existe é importante. Acreditar que Deus existe ou confessar que Ele existe é importante. Mas a maioria das pessoas só faz isso. Fala, Deus existe. Eu acredito em Deus. Quer dizer, com isso elas estão querendo dizer, eu acredito que Ele existe. E não chegam a uma conclusão seguinte de pensar, poxa, mas se Deus existe, se Ele é um ser superior, se Ele é poderoso, se Ele é onipresente, onisciente, então significa que Ele está vendo o que eu faço, significa que se Ele é um Deus justo, significa que Ele não gosta do mal, né? Então tudo isso acaba tendo uma consequência sobre o nosso jeito de viver. Se a gente entende, se a gente puxa as consequências, espera aí, o que significa isso, se existe um Deus? Né? Então, se Deus não existisse, aí cada um pode viver do jeito que quiser, cada um faz o que der na telha dele, né? E, inclusive, uns anos atrás, conversando com uma senhora, ela falou assim, eu tenho dificuldade de crer em Deus porque acontece tanta injustiça no mundo, tanta maldade. Aí, né, o que eu disse para ela? Bom,
se Deus não existisse, então toda a maldade do mundo ficaria sem castigo. Agora, como Deus existe, então essas pessoas más, essas pessoas que maltratam os outros, que roubam, que deixam crianças passar fome, enfim, fazem negócios fraudulentos e têm consequências negativas para muitas pessoas, então essas pessoas vão ser julgadas, vão ser castigadas. Então, como eu acredito em Deus, eu vejo que essa é uma solução melhor, é uma ideia mais correta. Claro que não significa que a gente deve agora deixar essas pessoas fazerem as coisas erradas, mas simplesmente significa que Deus não deixou tudo correr de qualquer jeito. Não, Deus está de olho aberto, está atento ao que está acontecendo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tem como você abrir aí na tua Bíblia Tiago 1, 22 e ler? Está escrito assim: pelo que rejeitado toda imundícia e superfluidade de malícias, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Pera aí, não bateu bem com o que eu tenho aqui. Quer dizer, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tiago 1. É que eu acho que isso aqui é uma Bíblia também. 22. Essa aqui é uma Bíblia que eu tenho na estante, não é a que eu uso diariamente, então eu acho que pode ser aqui. Não, dá uma conferida se você abrir o mesmo em Tiago 1, 22. Qual é o livro que você está? Tiago 1, 22. É que sabe o que é, Ralf? Eu não sei se talvez por ser uma Bíblia católica, tem uma tá. Então esse que você leu foi o versículo. Não é a Bíblia que eu uso. Foi o versículo 21. Lê então o seguinte. Tá. O 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É isso. Isso, né? É isso mesmo, que diz aqui, abateta des votos, né? Bem forte essa palavra. Ser cumpridor da palavra, não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. Vamos dizer assim, 3 pequenas frases dentro de um versículo que são bem fortes. Cumprir a palavra, não apenas ouvir é importante, mas não pode ficar nisso, e enganar a si mesmo, né? Porque engana a si mesmo, e hoje tem muitas pessoas que estão nesse sistema. Eles vão lá, escutam a pregação, até elogiam o pastor depois do culto, o que não é errado, né? Fala, bela pregação, né? Bela pregação e tudo, mas importante também é praticar o que ouviu, né? Isso me lembra, a fé sem obras é morta. É uma discussão, né? Larga discussão, essa questão de fé e obras, mas na verdade ela nem é tão complicada assim, né? Porque Tiago fala bem bastante sobre isso, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu pelas obras te mostrarei a minha fé. Porque todos os grandes homens de Deus, eles foram pessoas que se destacaram também por um comportamento diferenciado, não apenas porque lá uma vez por semana foram lá fazer um culto, mas porque na vida diária deles, o jeito como eles lidaram com as outras pessoas, o jeito como eles viveram foi diferente. E então as obras não salvam, a gente não compra a salvação pelas obras. Mas se alguém chegar e disser, obras não interessa o jeito que uma pessoa vive, pode ir na igreja, louvar a Deus e depois na semana fazer coisa errada. Se alguém fala isso, então não entendeu a palavra de Deus, não entendeu. Né? Exatamente. Né? E às vezes eu fico assustado com isso, sabe, prof? Porque eu ouço muito falar de novo que o importante é ter fé e acreditar, mas a gente não ouve mais falar assim de servir, né, de fazer alguma coisa, e
Mas não só na igreja, assim, é justamente isso que falou, o jeito de tratar as pessoas, o jeito de viver, né? Então isso sempre me assusta um pouco. Um evangelho bagatelizado, um evangelho sem conversão, mesmo por isso esse assunto, por exemplo, o pecado, né? Ele foi bem importante, porque a gente entender que a gente só pode ser salvo de alguma coisa, que ninguém pode ser salvo do nada. Quer dizer, o verbo salvar é um verbo transitivo. Então, sempre alguém que foi salvo, ele foi salvo de algum lugar ou de alguma situação. E essa situação é o que? É o pecado. Então, dizer eu fui salvo, mas continuo no pecado, então que na verdade não foi salvo, né? E então as pessoas não entendem as conexões entre as palavras. Isso aí. O próximo título seria obedecer, significa agir conforme a palavra. Agir conforme a palavra. Aqui temos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10. Tem como você ler aí? Tem. Esse eu acho que eu vou conseguir ver mais rápido. Já aprendi a manha aqui. É que a outra Bíblia que eu tenho, eu acho mais fácil, assim. Eu consigo, já estou acostumado, né? 152. Né? Isso. Tá escrito assim: disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. É isso? Isso, né? Não. Isso mesmo. Então esse é um exemplo. Isso, né? Só que sim. Tá diferente aqui, né? Aqui ele fala com alta voz, né? Alguma coisa. Mas tá bem certinho como tá aqui na apostila, né? Paulus sprach mit lauter Stimme, né? Bem certinho como está aqui. Ele falou, levanta-te sobre os teus pés. E ele pulou e andou em volta. E o interessante é que a pessoa que escuta uma palavra dessas, se a gente se coloca na situação de uma pessoa dessas, a gente começa a imaginar, peraí, chega alguém e fala, fica em pé. Levanta, né? Mas a pessoa é um aleijado, tá lá anos ali no chão, sentado no chão. Então a tendência é pensar o quê? Mas eu vou levantar, né? Como é que eu vou levantar? Eu sou aleijado, né? Como no caso também de Jesus, né? Que disse para o paralítico, levanta-te e anda, né? E ele se levantou e andou. Então, quer dizer, ele teve que obedecer, ele teve que se movimentar, né? Ele teve que dar um passo de fé, ele teve que acreditar, ele teve, né, que superar a sua dúvida, ele teve que vencer a dúvida e obedecer. Ou seja, obedecer significa agir conforme a palavra. No Antigo Testamento existem muitos exemplos de como que Deus disse para os israelitas exatamente o que eles deveriam fazer. Então eles deveriam agir conforme a palavra, obedecendo, e assim a promessa se realizou. Por exemplo, eles andaram 6 dias em volta de Jericó e não fizeram nada. No 7º dia marcharam 7 vezes e eram para gritar, né? Então, normalmente, quando os muros caem, todo mundo grita automaticamente. Está acontecendo um milagre, os muros estão caindo. Só que Deus mandou eles gritar antes dos muros cair. Eles começaram a gritar e aí os muros caíram, né? Então, isso é de novo essa questão de fé, de agir obedecendo o que Deus diz, e aí as coisas acontecem. Deus quer ver a fé da gente.
E muitos falam, mas por que não acontece nada? Por que não acontece nada? Por que não acontecem milagres, né? Não acontecem milagres por quê? Porque Deus, ele dá a ordem dele, ele fala para as pessoas fazer uma coisa X ou Y, e as pessoas colocam a carroça na frente dos bois. Elas falam, quando a coisa acontecer, aí eu vou acreditar. Mas Deus, ele fala, você tem que primeiro obedecer. Primeiro você tem que se levantar. Primeiro você tem que se movimentar. Aí você vai ver as coisas acontecer. Aí você vai ver o milagre. É isso aí. E é bem isso mesmo, né? É bem isso. Às vezes eu brinco com os alemães aqui, eu falo assim, se Jesus, em Lucas capítulo 5, lá onde baixaram o paralítico pelo telhado, né, ele falou, levanta-te, né? E ele se levantou, se fosse um alemão não teria acontecido um milagre. Porque ele teria dito, mas... É verdade. Como é que eu vou me levantar se eu sou aleijado? É verdade. Então, aí a gente chega no próximo ponto, que é Glaube und Führung, quer dizer, a orientação de Deus está ligada com a fé. Uma vez que fé é a gente se apoiar na palavra de Deus e no Espírito Santo e não se apoiar nas coisas visíveis. Quer dizer, quando Deus fala para a gente, ou seja, quando Ele mostra uma coisa muito claro para a gente, Ele pode usar vários meios, né? Isso tem a ver com a questão da orientação de Deus. Deixa eu ver quando é que vamos estudar isso. Deixa eu ver. No estudo número 7, que tem a ver com as decisões, tomar decisões conforme a vontade de Deus. E ali a gente vai falar mais a fundo sobre esse assunto, como que Deus nos guia, como Ele nos orienta em nosso espírito. Então, quando Deus nos mostra alguma coisa em nosso espírito, seja agora pela Bíblia, seja quando a gente está orando e vem alguma coisa muito clara, então a gente deve fazer isso, né? Como, por exemplo, quando eu vou pregar. Então, eu sempre peço para Deus, Senhor, me mostra o que eu devo pregar. Então, semana passada, o que aconteceu? Eu fui dormir, lá, não sei se foi quarta ou quinta-feira, fui dormir, aí eu orei, Senhor, me mostra o que eu devo pregar no final de semana. Aí, de manhã, quando acordei, eu tinha tido um sonho. E aí eu percebi que aquele sonho tinha a ver com o que eu deveria pregar. Eu percebi isso, foi uma resposta. Que legal. Não é sempre que acontece com um sonho. Às vezes acontece de outras maneiras, né? Às vezes acontece que já aconteceu que de repente começou a vir assim a pregação como se Deus estivesse me ditando ela assim. E aí eu tinha que memorizar o que vinha, assim, vinha simplesmente na minha cabeça um monte de palavras, e eu, porque tá vindo esse monte de palavras na minha cabeça? Aí eu tenho que anotar isso, eu tenho que memorizar isso, né? Ou então, às vezes acontecia que eu ia caminhar, fazer a caminhada, aí eu caminhando, cada 100 metros que eu caminhava vinha uma ideia. Caminhava mais 100 metros, vinha mais uma ideia. Caminhava mais 100 metros, vinha mais uma ideia. Então, é sempre diferente, né? E ele manda o que deve falar, né? Só uma coisa eu pedi para Deus assim, eu pedi, Senhor, tu pode me orientar no que eu devo pregar, mas, por favor, não me deixa passar vergonha. Verdade. Porque tem horas que dá medo, sabe? Tem horas que eu oro, Senhor, o que eu devo pregar no final de semana? E aí não vem nada, assim, não vem nada. Aí eu continuo orando, Senhor, o que eu devo pregar? Não vem nada. Aí quando é sábado de noite, assim, à meia-noite, aí bum, aí vem assim tudo, assim. Aí eu, Jesus, obrigado, né? E uma vez já aconteceu que vem no domingo de manhã, assim, bum, eu disse, Jesus, por favor, nunca mais faça isso. Essa foi difícil. Meu Deus, daí foi... Porque daí domingo você tinha que pregar e daí só ali que veio a ideia? Não. Vamos dizer assim, que eu tenho que cumprir o meu dever,
que é estudar a Bíblia. Eu fico estudando a Bíblia, fico lendo várias coisas, só que me vem a certeza em relação ao que eu devo falar. São duas coisas diferentes. Entendi. Né? Aí eu percebo, eu leio isso, leio aquilo, preparo aqui, penso não sei o que, mas sempre fica aquela coisa, não, mas não é isso que eu vou falar. Ou assim, tipo assim, eu não tenho certeza se é isso que Deus quer que eu fale. E aí só, né, aconteceu de chegar no domingo de manhã, Deus diz, lembra que você leu na segunda-feira, lembra que você leu na quarta-feira, tal coisa. Então você junta isso com aquilo e com mais aquilo, e aí pronto, aí você tem o que você é para falar, né? Então, não é que nesse domingo você precisava pregar. Foi um sonho. Entendi. Um sonho que eu tive. E foi um sonho até um pouco nojento, que eu sonhei com uma caixa d'água e que dentro dessa caixa d'água tinha uma pessoa morta. E aí eu acordei assim com vontade de vomitar, né? Aí eu daí pensei, que sonho esquisito, que negócio esquisito. Aí eu orei, né? Aí eu percebi que isso era um símbolo para falar da situação espiritual de várias pessoas aqui na Alemanha. Que Jesus é a água, mas a água está contaminada pelo quê? Por, vamos dizer assim, coisas humanas podres, ou seja, pensamentos humanistas, filosofia. Então, e daí eu peguei aquele texto de Jeremias que fala assim, que Deus diz, 2 pecados o povo está cometendo. O primeiro é que deixaram de buscar a água na fonte boa, que é Deus, e a outra é que cavaram cisternas que não retêm a água. Quer dizer, falando com as pessoas buscando a água no lugar errado. Né? E então eu peguei esse versículo para falar sobre isso, a importância de a gente buscar a Bíblia de uma forma pura, de uma forma não misturada com as ideias das pessoas, porque isso é um grande risco de muitos pregadores, eles pegam um texto bíblico e aí começam a jogar o que eles próprios acham que aquele texto significa. Então isso é bastante perigoso. A gente precisa pegar o texto, o objetivo é dizer para as pessoas o que Deus está dizendo. Nós simplesmente somos um alto-falante de Deus. Nós simplesmente estamos dizendo para as pessoas, olha pessoal, Deus está dizendo isto e aquilo. Então nós simplesmente estamos repassando para as pessoas o que Deus disse, ou seja, nós só estamos mastigando, facilitando o entendimento das pessoas daquilo que Deus disse, e nós não queremos entregar para as pessoas a nossa opinião, o nosso achismo para as pessoas, né? Então é muito perigoso essa questão de interpretar os textos bíblicos. Então por isso tem que ler com muita atenção e ver o que Deus está dizendo nesse texto e como é que eu explico para as pessoas, olha, Deus nesse texto está dizendo isso e isso. E é isso que ele significa, né? Então, é um trabalho muito importante. E muitos estão aqui, principalmente aqui na Alemanha, né? Lê um livro aqui, lê um livro ali, lê um comentário ali. E tudo são coisas importantes, úteis. Um comentário, né, pode ajudar a gente a entender melhor. Mas às vezes acontece o contrário, que às vezes se perde aquilo que Deus está querendo dizer, se coloca a opinião das pessoas naquele lugar. Então as pessoas saem da igreja achando, que pregação maravilhosa, né? Porque citou vários filósofos, vários teólogos e citou várias palavras gregas e sei lá mais o que. Então as pessoas acham maravilhoso porque foi muito assim intelectual e tudo isso. Mas não é esse o objetivo da pregação, né? O objetivo Deus está querendo dizer alguma coisa para cada ouvinte de forma especial, e é isso que nós temos que ser um instrumento para que isso aconteça. Para cada um vai para casa e diz, puxa, hoje Deus me falou tal coisa,
Pode ser coisas muito diferentes. Para um Deus fala uma coisa, para outro Deus fala outra coisa. E por isso é bem importante a gente também seguir a orientação do Espírito Santo quando a gente fala, também na pregação, né? E é por isso que eu disse para Deus, Deus não me deixa passar vergonha, né? Porque eu quero seguir a orientação de Deus, então eu quero saber que Deus também vai me dar as coisas em quantidade, né, suficiente para chegar diante das pessoas e dar uma, né, falar, sei lá, que seja meia hora ou o que, falar uma coisas com pé e cabeça e que de fato toque na vida, no coração das pessoas, né? Isso vamos dizer assim, para mim isso sempre foi um grande drama. E para mim é muito mais fácil preparar as revistas do que preparar uma pregação. Né? Quer dizer, nas revistas eu oro e Deus me mostra o que eu devo fazer, eu sento no computador e daí eu pesquiso e tal. Para mim é muito mais fácil do que a pregação, né? Sempre tem aquela luta. Então, por isso que eu digo, Leandro, que cada pessoa tem um dom, cada pessoa tem algo que ela faz com mais facilidade, cada pessoa tem um chamado. E a maioria das pessoas está hoje no estacionamento espiritual porque não sabem os tipos de chamados que existem, não conhecem, não sabem que Deus usa as pessoas de modos diferentes, de muitos modos diferentes. As pessoas têm aquele modo padronizado de pensar, e com isso eles acham, bom, já que eu não posso ser um pastor, então o que resta é ficar sentado no banco da igreja. As pessoas não sabem que ali no meio tem muita coisa. Entre um ponto e outro tem muita coisa diferente. E eu até iria dizer assim, que nunca é igual. Que a vocação de Deus ela pode ser reduzida em 5 palavras, mas mesmo assim ela é sempre diferente. Cada pastor, ele não é igual a um outro pastor, e nenhum evangelista é igual ao outro evangelista, e nenhum que faz aconselhamento pastoral é igual ao outro que faz aconselhamento pastoral. Quer dizer, cada dom ele ainda tem um tempero diferente, que é o Espírito Santo que dá. Não é só porque nós somos diferentes, é porque o Espírito Santo ele se nega, né? Se tu olha, por exemplo, uma árvore, lá não tem 2 folhas iguais. E a mesma coisa com as pessoas. O Espírito Santo ele se nega a fazer algo igual. Inclusive tem um milagre de Jesus que é interessante, né? Que uma vez Jesus curou um cego, ele cuspiu no chão, fez um pouquinho né? Uma lamazinha e colocou em cima do olho do cego. Agora você consegue imaginar por que motivo Jesus fez isso? Eu vou tentar descobrir aqui qual foi o texto bíblico enquanto isso. Teve um motivo para Jesus fazer isso. A gente tem que ler com muita atenção. Aqui em Marcos 8, 22. Marcos 8, 22 e 23. Diz assim: E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Quer dizer, o que eu leio nesse texto? Eu leio nesse texto o seguinte: as pessoas chegaram para Jesus e disseram assim, em outras palavras: olha, Jesus, nós já conhecemos o teu método. O teu método é o quê? Você toca as pessoas e elas ficam curadas. Então, trouxemos aqui um cego, toca nele, né? Quase dizendo assim: ó, Jesus, né? Nós vamos te ajudar, nós já te explicamos como é que você vai trabalhar, nós já sabemos como você trabalha e nós vamos te dizer como você vai trabalhar, né? E aí, Jesus vai e faz, né? Entendi. Né? Então Jesus diz: não, vocês não vão me explicar como é que eu vou fazer o meu serviço, né? E não só por isso, mas porque Deus ele sempre age de uma forma diferente. Ele gosta, ele tem prazer nisso, em sempre nos surpreender. E ele não quer que a gente formate ele, né? Sim. Por isso que a fé ela também é algo assim que se destaca da ciência, porque a ciência
por princípio, trabalha com coisas que sempre se repetem e sempre são iguais. E sempre dá para comprovar e criar regras. E Deus é exatamente o contrário. Com Ele não dá para criar muitas regras, né? Como Ele age, coisa assim, né? O negócio dele é sempre diferente, sempre criativo, sempre surpreendente, né? Que bacana. Que exemplo bacana, nunca... Às vezes se pergunta por que Jesus fez tal coisa, né? Então tem muita coisa por trás. Então estamos aqui em fé e orientação. O Espírito Santo não nos força. Nós temos que trabalhar com Ele. Zusammenarbeiten, é isso, né? É um trabalho conjunto. O inimigo, o diabo, ele procura forçar as pessoas a fazer o que ele quer. Coloca as pessoas sob pressão. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo ele nos dá empurrõezinhos suaves, né? Sanften Stößen, empurrõezinhos suaves. E nós temos que prestar atenção nesses empurrõezinhos e obedecer. E, claro, com o passar do tempo a gente vai percebendo como são esses empurrõezinhos. A gente vai percebendo, né? Isso são em coisas mínimas, mas que são coisas diárias, né? Quer dizer, se a gente deve agora comprar certa peça de roupa, ou certo aparelho, ou isso, aquilo, são exemplos, né? Enfim, a gente orar, Senhor, será que é isso que Tu queres e tal? Então, enfim, todo dia está acontecendo isso. E no final, o último subtítulo, Deus, Ele requer fé. A fé cresce quando ela é alimentada e praticada. Você queria dizer alguma coisa? Não, isso mesmo. É só que às vezes eu concordo, assim, isso é impactante, sabe? Só, daí, não, mas pode continuar. Então, Deus, ele pede fé de nós, espera fé de nós. A fé, ela cresce quando ela é alimentada e praticada. Refletir na palavra de Deus e cumprir essa palavra são como as duas asas da fé, né? Como um avião que tem duas asas. Então, uma é ler a palavra de Deus e outra é cumprir a palavra de Deus. E Deus pede de nós a fé. E Deus nos dá muitas chances de praticarmos a fé, de mostrarmos se a gente confia nele ou se nós vamos confiar no nosso próprio entendimento, no nosso próprio plano, no nosso próprio jeito de fazer as coisas, ou se nós vamos confiar na orientação que ele está dando, no jeito, né, específico e miraculoso que ele está colocando em nosso espírito ou mostrando pela palavra, né? Porque Deus ele nos revela muita coisa pela Bíblia e pelo Espírito. Isso nós vamos ver na lição número 7, como é que é essa questão. Como que a gente pode saber com certeza se é Deus que está mostrando certa coisa para a gente. E se a gente não dá os passos de fé, então a culpa é nossa. Se a gente não tem fé, a culpa é nossa. Porque Deus nos dá muitas chances de crermos todos os dias. João 14, 1. João 14, 1. Você pode abrir aí, João 14, 1? Posso sim. Sim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha, crede em Deus, crede também em mim. Jesus pede fé. Jesus pede fé. Quer dizer, Jesus, isso é uma das coisas que Deus não pode fazer. A gente sabe que Deus é todo poderoso, ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas isso é um tipo de coisa que ele não quer fazer. Quer dizer, que fere o princípio, né? Porque fé... Isso é fantástico. Aleluia. Glória a Deus, né? Que fé é algo que parte de nós. Crermos ou não crermos, Deus não pode forçar, Deus não pode enfiar a fé dentro de nós. Isso parte de nós, né? Por isso ele pede, por favor, creia, né? Jesus quase está aqui dizendo isso. Creia em Deus.
Exatamente, Rolf, exatamente. E eu já ouvi tanto assim, que a fé, né, que as coisas não acontecem porque Deus não quer, então, voltando para aquela questão do determinismo, né, mas assim, nossa, esse versículo tão simples é fantástico, essa fala de Jesus, ela revela muita coisa, com certeza. Glória a Deus. Aleluia, aleluia.